Potiguar, sou progressista, esperança em cada olhar, para ver o RN avançar. Olá meus amigos, olá minhas amigas de João Câmara, eu sou Manuel Bernardo e essa é mais uma edição do Conexão Progressista. Essa série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos do Partido Progressista aqui do município de João Câmara. E hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo irmão Edilson, ele que representa a comunidade de Queimadas, o distrito de Queimadas, um dos distritos que mais tem alocados lá torres eólicas no país, eu acho, hoje, né? E a gente vai conversar, bater esse papo aqui rápido, falando sobre a candidatura de Edilson, que é um dos nossos candidatos do Partido Progressista. Então vamos começar, Edilson, tá certo? E eu gostaria disso, para a gente iniciar o programa, você se apresentasse, dissesse ao povo de João Câmara quem é irmão Edilson. Olá, prefeito Manel, a todos que nos estão acompanhando. O meu Edilson é um cara simples, nasceu lá na comunidade de São Geraldo, e entre São Geraldo e Queimadas a gente se criamos. E sou uma pessoa evangélica, casado, tenho 4 filhas, e a gente estamos aí como pré-candidato e para poder representar aquela região, principalmente onde a gente nascemos, onde nós nos criamos. E como bem você falou, é um potencial muito grande que nós temos ali naquela região e precisa de ter um verdadeiro representante ali também naquela região. É isso aí, meus amigos. Irmão Edilson, apresentado. E agora, irmão Edilson, vamos à frente. Você que está com a campanha, com a candidatura pela primeira vez diferente aqui no Câmara, uma candidatura coletiva, e já a gente vai falar sobre isso também, a gente vai dar oportunidade para que as pessoas conheçam essa inovação que você vem trazendo aqui para a João Câmara. Mas, Edilson, você já teve algumas experiências quanto candidato, já assumiu cargos importantes, como por exemplo a do diretor da Escola Municipal 16 de Junho, lá na sua comunidade Queimadas. O que motiva você a continuar buscando essa vaga como vereador? E o que você espera conquistar dessa vez enquanto candidato? Muito bem. Prefeito Manel, respondendo a primeira pergunta, a gente já tentamos 4 vezes, essa é a 5ª vez que nós estamos pleiteando. Eu fui candidato por nossa terra, João Câmara, no ano de 2000, a primeira candidatura. Fui candidato em 2004, fui candidato também em 2008, 2016 e agora 2024. Então a gente, há anos que a gente vem buscando realmente essa representatividade, poder estar lutando por uma cadeira ali na Câmara de Vereadores para poder representar, legislar e fiscalizar as obras públicas do nosso município, estar ao lado do nosso povo com essa finalidade. E como você falou também, a gente estamos, prefeito Manel, com uma candidatura bem inovadora, né, que a gente traz justamente uma parceria com uma das minhas filhas, que são trigêmeas, e a gente está com uma experiência muito bem aceita pela população, porque Emre vai estar agregando na nossa candidatura a força da jovem, a força da mulher também, representando a mulher e representando o segmento evangélico. Então eu acredito, prefeito Manel, que essa nossa inovação está trazendo frutos positivos, porque junto à minha experiência, que a gente já tem, como eu já disse, com a força da juventude. E João Câmara só vai ter a ganhar com essa cadeira que a gente está lutando para estar representando nosso povo. Mas você ainda me perguntava com relação à minha experiência como gestor de escola, né? Então, eu tenho uma alegria, uma satisfação muito enorme de dizer que a educação de Queimadas, a educação daquela região, inclusive eu dou um nome e eu gostaria que ficasse registrado isso, que eu quero que realmente colhem, é o Cinturão 14. O que é o Cinturão 14? São 14 comunidades bem próximas de Queimadas, que todas elas se direcionam, migram para Queimadas. Então, começando lá de Chico Mendes, 2, Tubibas 1, Tubiba 2, e assim, a gente não vai enumerar todos, mas são 14 comunidades que, na verdade, fazem parte desse cinturão. E na educação, a gente tem uma experiência muito interessante.
eu fui também o primeiro gestor da escola Dinarte Maris. Era uma escola bem antiga ainda, e eu fui o primeiro gestor. Tive a oportunidade de receber a escola com o ensino apenas Fundamental 1, e é interessante que na época só tinha até a 4ª série, não era anos. E com a nossa luta, vendo a necessidade do homem do campo ali, que trabalhava e depois tinha que vir para João Câmara, não tinha como fazer essa associação das duas coisas ao mesmo tempo, a gente lutou para que a gente tivesse o ensino fundamental 2, e a gente já iniciamos lá na escola Dinarte Maris, depois migramos para a escola em 2004, foi inaugurada a escola 16 de junho, a Escola Municipal 16 de junho, no ano de 2004. Então a gente tem uma experiência bem interessante. Eu conheço um pouco dessa história, a Escola Isolada Senador Dinarte Maris, que depois passou a se transformar na Escola 16 de Junho, que, se não me falha a memória, antes era até administrada pelo Estado. Correto, verdade? Afirmativo. Então, Edilson, a gente sabe do potencial eólico que o distrito de Queimadas tem, né? Hoje ele abriga um dos maiores complexos eólicos do país. Como vereador, quais seriam suas propostas para que essa riqueza energética beneficie cada vez mais a população local? É interessante a sua pergunta, prefeito Manel, e a todos que nos acompanham aqui. Queimada tem uma história muito interessante, a gente pode dividir isso aí, de 2000 até 2011, e depois, com os adventos da energia renovável, energia eólica, a gente tem uma história totalmente diferente. A gente sabe que há alguns impactos que também deixa na comunidade, mas eu vejo mais pelo lado positivo, né? E, assim, nós temos propostas, foi essa a sua pergunta, que agregando ao potencial eólico que nós temos, a gente possa trazer pequenas fábricas, e essas fábricas elas vão estar juntadas à comunidade no sentido de enriquecer aquela área de terra, por exemplo, que foram de certa forma ocupadas pelos espaços dos segmentos eólicos. Mas aí, com uma parte de terra que a gente possa estar utilizando ela com irrigação, com poços tubular, não artesianos, mas poços tubular, com uma máquina rotopneumática, que essa máquina ela tem capacidade de uma máquina perfuratriz rotopneumática, ela tem capacidade de perfurar um poço de 200 metros, e aquela região nossa ali é uma região muito fértil de terras, e a gente pode trabalhar esse potencial em que agregar o que a gente tem da parte eólica com a terra produzindo frutos, e aí a gente pode fazer algumas pequenas fábricas ali no espaço que a gente já tem uma parte física, né? Um prédio muito apropriado para que a gente possa dividir. Você conhece aquela antiga fábrica de castanha, Conheço. Né? E a gente pode ali dividir ela, fracionar em 2 pontos para trazer uma fábrica de beneficiamento do doce, da goiaba e também do caju precoce. E isso aí será injetado na merenda escolar. Então a gente vai ter uma cadeia produtiva que vai beneficiar a comunidade. Mas dizer que o potencial eólico daquela região é muito boa, a gente precisa também fortalecer, como é uma das minhas propostas, fortalecer a questão da profissão de cada um, se profissionalizar mais ainda para poder a gente ter a mão de obra qualificada. Pois bem, Edilson, parabéns pelas propostas, pelas proposituras. A gente vê que o Partido Progressista é um partido de proposituras e que, com certeza, esses homens e mulheres eleitos vão ajudar muito Maurício a governar a partir de 1º de janeiro de 2025. Edilson, você está vindo com uma proposta diferente de campanha. Você compartilha hoje sua trajetória política com sua filha Emily nessa candidatura coletiva, o que é algo bastante único. Como essa parceria familiar influencia sua visão política e quais os valores que você busca transmitir às suas filhas? Então, eu tenho uma história na vida pública desde eu acredito que 11 anos de idade. Eu já militava na política junto com o meu pai. O meu pai, o saudoso Damião Tavares da Silva, em memória, ele foi muito ligado aos ex-prefeitos aqui, como
o saudoso Chico da Bomba, ele já trabalhou com ele. Chico da Bomba. Chico da Bomba, meu pai trabalhou com ele, com Dona Maninha. Então, a gente, sempre ao lado dele, meu pai trouxe uma vida voltada para servir a população, para servir a comunidade. Então, eu aprendi com ele que a política também é um caminho que encurta as necessidades das pessoas, os anseios das pessoas da comunidade, e Queimadas tem sido uma experiência. A gente tem um serviço muito bem prestado naquela comunidade. A gente tem uma história de que traz realmente a motivação para nós estar na política. E se referindo ao que você pergunta com relação à minha filha, o que traz, é aquilo que eu já falei, agrega o sentimento que as minhas filhas sabem, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, eu tenho 4 filhas, a mais velha Amanda e as trigêmeas, Emily, Elaine e Heloíse, elas, vendo a minha luta, prefeito Manuel, com relação à busca pelo bem da comunidade, pelo bem coletivo, elas sentiram, foi fácil de eu convencer elas de entrar na política, né? Foi fácil de eu convencer as minhas filhas de entrar na política. Então, eu associo que elas vão trazer realmente algo muito interessante para que a gente possa transmitir para a comunidade em forma de ações, de trabalho, com a participação de Emily no projeto político, nessa campanha, nesse projeto novo, uma inovação, como a gente falamos, Emily como jovem, Emily como, com as causas das mulheres e também cristã. Edilson, parabéns pela desenvoltura, a gente está desenvolvendo o programa. Eu acho que hoje é mais uma edição, e é mais uma edição que a gente está fazendo com sucesso, pela sua forma de colocar seus projetos, pela sua forma de falar. Edilson, você já foi candidato anteriormente, mas ainda não conseguiu ser eleito. O que você aprendeu com as experiências que você tem e como você tem se preparado de maneira diferente para essa nova candidatura? Muito boa a sua pergunta, muito cirúrgica, porque, na verdade, a gente vai ganhando experiência. Se eu puder estender minhas mãos assim para a câmera, vão ver que são 5, né, candidaturas já, 5 tentativas. Se a gente não conseguir, pelo menos, ter experiência e começar a fazer algumas correções desde a primeira até onde nós estamos hoje, então, assim, eu posso dizer que eu chego de uma forma bem preparada. Mais convicto do que eu quero para o meu... Você acha que hoje você vive o seu melhor momento? Boa sua pergunta. Eu entendo, prefeito Manuel e todos que estão nos assistindo nesse programa, eu entendo que, na verdade, é um dos meus melhores momentos na política de João Câmara. Eu entendo e acredito que as urnas por si elas vão falar, porque a gente entende que fizemos algumas tentativas, não baixamos a cabeça, continuamos fazendo o trabalho que a gente vinha fazendo, melhorando esse trabalho, fazendo algumas correções, e hoje, com certeza, estou bem preparado para poder representar o nosso povo, da minha comunidade de Queimadas, da nossa cidade de João Câmara, contribuir com o prefeito que vai ser eleito e a gente poder desenvolver junto um trabalho na Câmara Municipal com os demais colegas que ali vão estar. Então, eu me sinto preparado, seguro, convicto de que é o meu melhor momento. Edilson, sendo evangélico, como a sua influência de fé influencia na sua atuação política e nas decisões como futuro vereador de João Câmara? Interessante quando você faz essa pergunta de evangélico, aí me recorda algo interessante. Eu estou para publicar, prefeito Manuel e a todos, um livro no próximo ano, 2025, é a nossa expectativa, falando justamente do princípio do evangelho em Queimadas. E este livro ele está 99% já pronto para ser publicado no próximo ano. Parabéns. A ideia, você esteve presente na festa de 40 anos da igreja de Queimadas e você viu o quanto o público evangélico é bem assim,
aceitável a gente falar sobre ele, porque você vê o quantitativo de crente que estava ali, de irmão da igreja, de pessoa da comunidade, você estava no culto. E aquela região ali, nós temos aproximadamente hoje, Manel, uma quantidade de quase 500 crentes naquela região, certo? Que a igreja Assembleia de Deus, que eu nasci nela, sou membro hoje da igreja. Todos da Assembleia? Todos da Assembleia. A gente temos, só Queimadas hoje, a nossa congregação sede tem aproximadamente 350 crentes, né? Então, eu nasci na Assembleia de Deus, sou presbítero da Assembleia de Deus, tenho uma experiência com 15 dias, essa é a história interessante, com 15 dias, que foi feito o primeiro culto lá em Queimadas, ao lado onde hoje é a igreja, e debaixo de um poste da lâmpada acesa, foi feito um culto lá, e eu aceitei Jesus com 15 dias que foi feito o primeiro culto. Em 1982, eu aceitava Jesus. 1982. Exatamente. Então, aos meus 8 anos de idade, então 40 anos da Assembleia de Deus em Queimadas. Então, nós estamos felizes em representar esse público e dizer com muito orgulho que somos os verdadeiros missionários naquela região, pregando a palavra de Deus, ensinando o caminho que as pessoas precisam refletir a respeito de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, nós precisamos de estar conectado com Deus no dia a dia, para que as demais coisas venham fluir. Então, quando você faz essa pergunta, eu fico feliz em falar um pouco da minha fé, da fé das minhas filhas. Somos todos evangélicos na minha casa. Meu pai foi um exemplo também na vida cristã. Foi o primeiro crente. Aceitaram 8 pessoas nesse culto e ele foi um desses que estavam lá. Então é uma experiência muito boa falar da minha vida como cristão. Pois é, meus amigos, você está conhecendo um pouco mais desse cara incrível que é o irmão Edilson, que está colocando ele junto com sua filha Emily, vamos já falar um pouco mais sobre isso, pela primeira vez aqui em João Câmara, uma candidatura compartilhada. Ele carrega ali no peito, né, o bottom da filha junto com ele nessa candidatura compartilhada. Edilson, você é pai de trigêmeas, né? Sim, Manuel. E uma delas faz a campanha junto com você, é candidata junto com você, que é sua filha Emily. Eu tenho certeza que sua família tem um papel muito importante na sua vida pública. Como você consegue equilibrar as responsabilidades familiares com a sua vida pública, de gestor, de candidato, né? E como eles participam dessa sua caminhada? Muito boa a sua pergunta, porque o equilíbrio ele tem que estar associado a um bom diálogo. E aí a gente tem tido um bom diálogo com a minha família, com a minha prole, com a minha casa. Tanto é que para mim tomar a decisão de voltar a disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores, que eu fiquei ausente 8 anos, eu sentei com a minha família, com as minhas filhas, com minha esposa, e a gente planejamos justamente tudo o que está acontecendo no dia de hoje, como eu disse, o melhor momento da minha vida política. Então, as minhas filhas, elas aprenderam o caminho, como diz o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, Salomão. Ele disse que ensina o teu filho no caminho, não é o caminho, é no caminho. Então você estar de lado do seu filho no caminho, não deixar o seu filho estar distante e você estar acompanhando os passos deles. Então a nossa vida com as nossas filhas tem sido uma vida bem próxima delas, em todos os sentidos. Então isso nos ajuda nesse momento de tomada de decisões. E mesmo eu sendo, como você perguntou, mesmo eu tendo uma vida voltada para o lado profissional, como pedagogo, como gestor, mesmo assim como evangélico, que temos que dividir as atividades para que tudo venha acontecer da melhor maneira possível, associar também os estudos delas, né, que isso também é muito interessante. A gente, aquilo que eu falei no início, a gente precisa ter um bom diálogo. E esse diálogo a gente tem uma vida bem próxima um do outro, né? Tanto eu como as minhas filhas, minha esposa. Isso tem ajudado a gente, vamos dizer, superar alguns desafios nesse sentido, nesse campo. Pois é, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um Conexão Progressista
E agora, Edilson, é aquela hora de você conversar diretamente com o povo de João Câmara e pedir o voto. Meus amigos, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Partido Progressista está nos dando de levar até vocês a minha palavra de dizer que estou preparado para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de João Câmara pelo nosso Partido Progressista. Cooperar, ajudar para que o nosso município, a cada dia, ele possa se desenvolver, ainda mais crescer e junto a gente possa estar legislando, fiscalizando e representando todo o nosso povo da nossa cidade e da nossa zona rural. Essa é a minha palavra, esse é o meu compromisso. E digo mais, estou preparado, estou realmente com toda a vontade de representar a nossa cidade e a nossa zona rural. Pois é, meus amigos, muito obrigado, Edilson, por fazer mais uma edição do Conexão Progressista. Muito obrigado a vocês, meus amigos. E no dia 6 de outubro, para vereador, vote Edilson e Emily, 11444. Para prefeito, Maurício e Jane, 44. Um abraço a todos, meus amigos, e que Deus nos abençoe.